dia a todos, agora oficialmente, sejam muito bem-vindos a Pactum Cursos e ao nosso evento de hoje. A Pactum Cursos nasceu do amor à mediação, meu, Daniela Abram, e da minha parceira, Adriana, que também está aqui conosco. Surgiu da ideia de desenvolver, capacitar e conectar pessoas. A proposta de hoje é trazer um olhar sistêmico para a mediação. Vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, o Fernando vai explicar o contexto onde a mediação que nós vamos trazer ao final foi realizada. A Sandra vai trazer alguns olhares sobre as leis sistêmicas e o que é, então, esse olhar sistêmico, para, ao final, então, nós nos aprofundarmos no estudo de um caso real que foi adaptado didaticamente para que a gente possa, então, trazer esse olhar sistêmico para a mediação. Fico muito feliz de ver tantas pessoas especiais aqui, algumas que a gente conhece, outras que não. Professora Helena, que eu ouço falar tanto, né? Já pude ver que a turma do curso que foi feito aqui em Jundiaí está presente. A Janda, que é minha professora, minha mestra, meu alicerce, usando as palavras dela mesma. E tantos colegas mediadores que hoje nos prestigiam. É realmente uma honra e um prazer poder trazer esse caso à tona, porque foi muito importante o olhar sistêmico que a Sandra deu a esse caso, e com a orientação do Fernando, que também tem esse óculos, né, esse olhar sistêmico, que ajudou durante aí todo o percurso nós a chegarmos a um bom termo com essa família. Mais uma vez eu agradeço e passo então a palavra ao Fernando. Fernando, é contigo. Até essa questão da gravação, a gente está tomando bastante cuidado para não expor as pessoas, né? Como eu disse, existe alguma adaptação de uma forma didática, mas que o sistema trouxe para que a gente pudesse se juntar aqui com a Dani, com a Adriana, né, com a colaboração, né, principal, né, da Sandra, que vai dar o olhar sistêmico. Eu acredito que a gente vai ter aí um encontro, um bate-papo bem profícuo, né? Então, voltando lá, para quem não me conhece, eu trabalho com mediação. Eu conheci a mediação em 2005, aqui em Jundiaí, né? E daí para frente foi um bichinho que me picou, né? Que entrou na minha veia, no meu sangue. Eu tenho colegas que estão aí, né? A Débora, que está aí de Campinas, dessa época, né? Que a gente estava junto, batalhando em 2005. E isso me fez muito bem, me fez ver o direito de uma forma diferente, os conflitos de uma forma diferente, né? E eu me dediquei mais à mediação familiar. E por volta de 2017, mais ou menos, começaram a aparecer essas famílias, na realidade, alguns filhos que vinham me procurar, porque estavam, né, com problemas com os cuidados com os pais, ou às vezes avós, ou às vezes algum parente enfermo, né? E que a reclamação era quase sempre a mesma, né? Onde um só cuidava, os outros às vezes colaboravam financeiramente, mas não tinha presença. Enfim, eu acho que essa história é até bastante comum, né? Quase todo mundo deve conhecer algum caso desse tipo. E eu comecei lá em 2017, 2018, a trabalhar com essas famílias, que eu transformei isso num projeto que inicialmente se chamava Mediação Familiar, e que isso foi se desenvolvendo, foram aumentando a demanda. Eu precisei de começar a formar uma equipe de mediadores específicos para esse tipo de trabalho, né? Que eu separei um dia da semana somente para trabalhar com esses casos especificamente, porque a gente, numa sessão de mediação judicial, mesmo que seja pré-processual, a gente não teria tempo, né, e disponibilidade para trabalhar com essas famílias específicas.
né? Coisas que a gente, às vezes, leva 10, 15 sessões trabalhando com essas famílias. E são, às vezes, uma família de 2, 3, 10 irmãos, né? E trabalhar com cada um deles, porque cada um desses irmãos também constitui uma família, também tem seu sistema, e isso demanda um tempo, né, bem mais longo do que o normal. E estava indo muito bem né, a mediação com suas técnicas, né, com todas as ferramentas que a gente agrega de diversas escolas, né, a gente estava conseguindo trabalhar muito bem com essas famílias. Só que começou a chegar a um certo ponto em que eu comecei a ficar um pouco frustrado, porque chegava num momento em que eu olhava para aquele conflito, aquela situação das famílias e ficava me perguntando, puxa vida, eu já apliquei todas as técnicas, já fui na minha caixa de ferramentas, já olhei, ela já está vazia. O que fazer agora? Ou como fazer agora? E isso estava me deixando realmente bastante frustrado. E, e é engraçado, né, como as coisas vão acontecendo. Num certo momento, uma colega minha, ela veio me falar num curso que a gente estava dando, eu e a Helena estava dando aqui em Jundiaí, e aí uma colega veio e falou para mim sobre a constelação familiar, uma aluna, na verdade, né? Veio falar sobre a constelação familiar. Eu olhei para ela, diz ela que eu fiz uma cara, depois ela até pode falar que cara que foi, mas realmente passou. Mas o curso foi andando e ela né, todo final de semana, ela me falava alguma coisa sobre a constelação familiar. E alguma coisa me despertou. E eu fui atrás né, de saber o que seria essa constelação familiar. Será que estava falando alguma coisa de astrologia, de né, alguma religião? Não sei. Aí eu fui atrás. E não é que essa colega, né, que hoje está aqui junto comigo, né, Sandra? Tinha toda a razão e é o que a gente vai tentar compartilhar com vocês. É exatamente o que ela me trouxe, né, há anos atrás e que, em princípio, talvez não tenha dado tanta importância, mas foi algo assim fundamental, foi algo que me colocou, né, para ter esse olhar sistêmico, para compreender um pouco mais e ficar menos frustrado. E isso que a gente vai desenvolver com vocês. É muito importante, né? Inclusive, eu vou convidar vocês a fazer uma breve meditação, porque é muito importante a postura, né, do ajudante, a postura do mediador, a postura daquele que está facilitando o diálogo, né, e a resolução do conflito. E nessa questão da ajuda, que a Sandra vai falar sobre as ordens da ajuda, nós vamos perceber que não é só nós querermos ajudar. Os ajudados têm que aceitar, eles têm que estar disponíveis para a gente. E quando a gente vai trabalhar com essas famílias, eu aprendi uma coisa muito importante, né? Uma visão sistêmica, de que eu não posso olhar para aquela pessoa, para aqueles filhos que vêm, né, buscar ou trazer as questões deles para a gente, como uma pessoa única. Né? A quarta ordem da ajuda, de Bert Hellinger, fala exatamente isso. Eu não posso individualizar cada uma daqueles filhos sem olhar
tudo aquilo que está atrás dele. Quando eu digo tudo aquilo, são todo o sistema que vem atrás dele. Pai, pais, avós, bisavós, tataravós. E para que a gente inicie esse nosso encontro, eu vou convidar vocês para essa breve meditação, para que nós tomemos os nossos pais e os nossos ancestrais. Então eu vou pedir que vocês se acomodem aonde vocês estiverem, na cadeira, no sofá, na cama, enfim, fiquem o mais confortável possível. Vão respirando mais profundamente e lentamente. Aos poucos vão fechando os olhos. Vão inspirando pelo nariz, lentamente e profundamente, soltando o ar pela boca. E mais uma vez inspirando, sentindo o ar entrando. E relaxando, sentindo a sua respiração. E de onde vocês estão, imagine seu pai e sua mãe entrando pela porta. Olhe para eles. Eles estão chegando em sua direção. E você olha para o seu pai, diga mentalmente: você me deu tudo. A vida e muito mais. Obrigado. E faça uma leve reverência para ele. Agora olhe para sua mãe e diga para ela: você me deu tudo. A vida e muito mais. Obrigado. E faça uma reverência para sua mãe. Agora imagine seus pais indo para trás de você. O pai do seu lado direito, a mãe do seu lado esquerdo. Sinta a força deles no seu corpo. Imagine agora, atrás do seu pai, com os pais deles. Os seus avós paternos. Sinta. Perceba o seu corpo. Agora posicione seus avós maternos atrás da sua mão. Perceba no seu corpo se faz alguma diferença e tome a força do seu avós. E visualize atrás dos avós, bisavós. E atrás dos bisavós, tataravós.
Sintam a força que todos eles estão passando para você. Se aproprie dessa força. Perceba se um dos lados, direito ou esquerdo, do pai ou da mãe, se ele está um pouco mais escuro, um pouco mais pesado. E se você sentir alguma diferença, agora você imagine uma pessoa qualquer na sua frente, e esta pessoa vai representar um familiar seu que tenha sido rejeitado, desprezado ou excluído da família, do sistema. E mentalmente diga para ela: você também pertence. Obrigado. Você também pertence. Obrigado. Sinta a força de todos os seus ancestrais. Os responsáveis pela sua vida. E sinta a força em você. Agora, mentalmente, vire-se. Olhe para trás. Olhe para todos aqueles que estão atrás de você. E diga, olhando para eles: obrigado. Todo o sacrifício que vocês fizeram valeu a pena. A vida chegou até mim. E eu vou fazer valer a pena. Eu vou viver com alegria, plenamente. Obrigado. E mentalmente faça uma profunda reverência em agradecimento a todos eles. Olhe para eles. E os que já morreram te olham lá do céu, te abençoam, para que você faça realmente valer a pena a vida que chegou até você. Agora você se vira novamente e mentalmente visualize seus pais novamente na sua frente, sorrindo para você, te abençoando. E agradeça aos seus pais, também retribuindo um sorriso. E agora mentalmente imagine que aqueles que morreram estão te olhando lá do céu. E aqueles que estão vivos começam a sair pela porta da frente. E enquanto eles vão saindo, vocês agora vão voltar à respiração um pouco mais profunda, mais lenta. Inspirando, expirando, sentindo o seu corpo novamente. Mais uma vez, inspirando, expirando.
e cada um ao seu tempo, no seu momento, bem devagarzinho pode ir abrindo os olhos. Voltamos? Todo mundo bem? Podemos continuar? Espero que todos tenham tomado a força dos pais, dos avós e de todos os ancestrais. Vai ser muito importante para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Eu gosto de falar bate-papo, né? Então, relembrando, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, então, esse projeto que hoje já não é mais projeto, é uma realidade, né? E dar esse olhar sistêmico, e é com muita felicidade que eu aceitei, estou aqui, porque eu tenho uma pessoa do meu lado que vai dar toda esse embasamento sistêmico, né, do olhar sistêmico, que é essa querida colega Sandra, né, e vai compartilhar também com a gente toda a sua experiência, né, na psicoterapia, nas constelações familiares, na pedagogia sistêmica, enfim. É uma pessoa que eu admiro e respeito muito e agradeço por ter trazido para a minha vida a constelação familiar, né? Agregando muito na minha profissão como mediador. E eu só tenho realmente muita gratidão por você, Sandra. E eu passo agora a palavra para você. Precisa ligar o som, Sandra. Fiz cena, tá vendo só? E ainda vou fazer de novo. Craquete. Video show. Falha nossa. Do que nós vamos falar? O que é esse olhar sistêmico? O olhar sistêmico é isso aqui, ó. É um óculos. É um jeito de olhar. É um jeito de olhar a mesma coisa que todo mundo olha. Mas é um jeito de enxergar a vida a partir de uma postura, a partir de um lugar. E o que é esse olhar sistêmico, né? Como é que ele se forma? Ele se forma a partir de uma descoberta. Isso é uma descoberta. Isso não é uma teoria, né? A gente que é da psicologia, a gente está tão acostumado com as teorias e teorias de personalidades e assim por diante. E aí, às vezes, sabe, a gente cai na tentação de modelar, moldar uma realidade dentro de uma teoria que eu domino. Tá certo? E aí, muitas vezes, eu perco detalhes. Eu acredito que no direito também não seja diferente, como a gente vê, não é? Um advogado que tem toda uma formação trabalhista que vai fazer um trabalho em relação a uma mediação, como eu tive a oportunidade de ver, de uma mediação que envolve as questões familiares. É claro que ele traz o seu olhar, não é? Dentro dessa teoria ou dentro desse conhecimento, dentro desse código ligado ao trabalho, mas a gente está falando de família, nós estamos falando de outro nível, não é, de relacionamento. Então, quando a gente não é uma questão teórica, é uma questão de descoberta a partir de uma prática, de uma observação de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, não é? De um senhor alemão que faleceu ano passado, no dia 19 de setembro, se não me engano, aos 93 anos, chamado Bert Hellinger, né?
E ele foi que trouxe ao mundo, a partir de muitas observações e o trabalho também de muitas pessoas que ele foi observando e fazendo formações, e ele então desenvolveu esse trabalho, mas olhando as leis que regem a vida. O que ele percebeu? Ele percebeu a partir de uma teoria de sistema também, né, que também estudamos na formação de mediação. É muito interessante observar isso. Toda família é um sistema. Toda família. E a gente vai falar especificamente dessa questão familiar, que é o que nos interessa. Então, o que ele observou? Né? Que quando duas pessoas se unem com o mesmo objetivo, forma-se um campo, um sistema, que nós vamos chamar de sistema, mas eles chamam de campo mórfico, campo morfogenético. Esse campo é um campo informacional, é um campo de sabedoria, um campo de informação, é um campo que a gente fica meio assim esquisito quando a gente fala energético, porque essa palavra energética já está tão, sabe, foi usado para tanta coisa, mas é um campo energético, campo eletromagnético. É muito interessante. E a gente começa a estudar isso a partir da ideia do campo mórfico, que são aquelas nuvens de pássaros, sabe? Aquelas revoadas de pássaros, aqueles cardumes. Parece que tem uma alma única, né? Parece um bicho só, né? Eles voam de tal forma, todos juntos. Você fala, como que eles não se batem? Como é isso, não é? Então, ele começou a observar que aquilo tudo tem ordem, tem lei, não é? E fomos observando, ele foi observando nas famílias ao longo do mundo, né? Não importasse a civilização, não importa a cultura, não importa a época, essas leis se repetem. E aí ele foi construindo esse novo forma de estar em relacionamento. E ele chamou de ordens do amor. É sobre isso, rapidamente, que nós vamos falar. E nós aqui, os brasileiros, foi pelo menos eu aprendi assim, né? Chamamos de leis naturais do relacionamento. Quando uma família procura um trabalho de mediação, ela vem porque está fora da ordem, porque está com sintomas que a gente chama de conflitos, não é? Dores, sofrimento e tudo mais. Por quê? Porque o fluxo que movimenta tudo é o amor. Por mais que eles odeiam, nada disso, é o amor. E o fluxo do amor está, de alguma forma, distorcido. E aí as pessoas se sentem muitas vezes excluídos, negados, não vistos, não compreendidos, e elas começam a reivindicar, elas começam a cobrar aquilo, um sai para um lado, outro sai para o outro, e aquilo que é mais intenso dentro das famílias, que é o amor, se encontra completamente adoecido. Não é que não existe, ele existe. Nós que somos mediadores, participamos desse universo da mediação, percebemos como o amor é presente. No entanto, ele está desfocado, ele está adoecido e se apresenta através do sintoma nos conflitos, tá certo? E aí, o que é isso? Como que a gente pode começar a pensar? Bert fala uma coisa muito legal. Todo mundo está me ouvindo? Esse som, não sei o que é. Né? Mas ele fala sobre o amor e ele fala sobre a ordem. E nós vamos falar sobre essas ordens, essas leis. Né? Então, olha a comparação. Eu acho que eu vou conseguir até mostrar aqui, que me veio isso para mostrar para vocês agora. Ó, vê se dá para ver. Um copo, olha só. Tá vendo? Vou fazer assim, tá? E água. O amor é a água. Tá vendo? E o copo, o recipiente, é a ordem. Tá vendo? Como que eu consigo tomar esta água? Porque ela está dentro de um recipiente que possibilita que eu
usufrua do benefício. Até então, a gente diria assim, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor sem ordem é sofrimento. Você não consegue desenvolver, você não consegue usufruir, você não consegue fazer com que o outro entenda, você não consegue. Quem é mãe sabe. Você fala uma coisa, o outro entende outra, você quer uma coisa, o outro faz outra. Você fala, gente, mas pera, do que está acontecendo? O que é? Nós estamos fora do lugar, fora da ordem. Né? Então, o amor é a água, a ordem é o jarro, que possibilita que você possa usufruir. Então, de certa forma, esse olhar sistêmico, essa postura sistêmica, faz com que a gente comece a enxergar a partir de uma ordem que é a ordem da natureza. Por isso, leis naturais do relacionamento, ok? Então, veja só, casal, né? Casal homoafetivo, casal mais comum que a gente está acostumado, homem e mulher, não importa. Não é disso que se trata. Se trata de que duas pessoas chegam juntos com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Formar uma família. Tá certo? E aí, então, eles chegam juntos. O que nós temos aí? A igualdade. Tá certo? Na nossa cultura latina, né? Nossa cultura patriarcal, tal, não olha a natureza, não olha o casal desse jeito. Olha assim, ó. Né? Por quê? Somos latinos. Né? Somos uma cultura machista, vamos falar a verdade, vai. Né? Mas a natureza não é. A natureza é chegada, não é? Nós vamos falar, isso é a segunda lei, mas só para dar uma introdução. Chegada ao sistema, tá certo? E o que é isso? Não é? Qual é essa ordem? O que tem aqui, né? Isso que organiza, que permite com que a gente usufrua todo o amor que de verdade existe no sistema, nesta família, ok? A primeira ordem que a gente tem que compreender, tá certo? Ou pelo menos enxergar, olhar para ela, é o pertencimento. Quem pertence, pertence. Não pode ser excluído. Não existe exclusão. Eu não quero saber. Para mim morreu. Eu nem lembro. A vida entende tudo que é fora da ordem, a vida que, sabe, aquela falação toda, a vida entende como mimimi. Nasceu, pertence ao sistema, acabou. Não pode ser excluído, ela não aceita exclusão. Quem é o nosso sistema? Né? O sistema da Sandra, o sistema do Fernando, o sistema da Adriana, o sistema de cada um de nós. Você, seus pais, seus avós, bisavós, tataravós e assim por diante, todos os consanguíneos, primeiramente. Tá? Tios, primos, né? Consanguinidade. É assim. Ok? Não precisa entender com a cabeça, é só Não parece. Certo? Né? Os consanguíneos, ok? E o que influencia, mas tem mais um pedacinho, mas o que influencia? Né? Normalmente, segunda, terceira, até a terceira geração, não é? Avós, bisavós, não importa que você não conheça. Raramente tios, raramente. A observação do Bert na constelação nunca, sempre, não, normalmente, raramente, né? Porque cada caso é um caso, mas o que a gente observa são padrões de desenvolvimento, padrões de manifestação. Então, quando vai mais lá para trás, eu já olhei assim, 10 gerações eu já cheguei a testemunhar, né? Quando há algo muito severo, como assassinatos, como exclusões
que fazem coisas bem difíceis, segredos, entende? Aquilo persiste, que a constelação chama de sintomas transgeracionais. Aquilo caminha dentro do sistema, entende? E vai chegando nas gerações de agora. Então, veja, quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Todo excluído será representado em geração futura. Portanto, aquilo que muitas vezes se manifesta ali dentro da discussão, manifestar que eu quero dizer, são sintomas, né? O jeito de falar e o que reivindica e como se comporta, está caminhando desde lá. E o que a ciência hoje estuda como epigenética, né? Que o comportamento, o DNA, também traz comportamentos. Não é só cor de olho, cor de pele, cabelo, né? Também o comportamento, porque naquela espiral do DNA tem espaços vazios que as pesquisas têm mostrado que aquilo também se instala comportamentos familiares. Descoberta, gente, ciência, não é interessante? Muito bem. Consanguinidade. Mais um pedacinho. O que mais? Só, Sandra? Não. Alguém que, de alguma forma, contribuiu para que a família continue indo à frente. Às vezes, sabe aquelas babás que fica 30 anos, sabe? Pertence ao sistema. Agora pertence. O que eles observaram? Observaram que pessoas, por exemplo, se você, né, Deus que me perdoe, mas vamos dizer, atropelar alguém, aquela pessoa perdeu a vida provocada por alguém do sistema, da família, aquela pessoa passa a pertencer. Sabe no antigamente, que o tataravô pegava a cerca da fazenda, a cerca do sítio e empurrava para o sítio do outro, falou, agora é minha. Agora é meu esse pedaço, sabe? Sabe aquelas coisas de filme, sabe? Aquelas coisas lá de trás, que aquilo se perdeu nas histórias familiares, aquilo ninguém sabe, mas de alguma forma trouxe enriquecimento, profundo sofrimento de outros, passa a pertencer na família e vai pertencer de forma dolorosa. Faz parte agora. Então, o sistema, ele traz os consanguíneos e os agregados que, de alguma forma, contribuíram para que o sistema fosse à frente. Compreende isso? É só rapidinho, porque também, né, isso não se esgota assim, mas nós vamos para frente. Então, a primeira lei, pertencimento. Ok? E nós vamos olhar dessa forma para o caso que vai ser trazido hoje. Segunda lei. Segunda ordem, ok? Para que a gente possa usufruir, ok? Hierarquia, que Bert chamou de ordem. Hierarquia, precedência. O que isso quer dizer? Ordem de chegada ao sistema. Ordem de chegada na vida. Hierarquia. Entende? Então, quem chegou primeiro? O casal chegou juntos. Ah, mas ele é homem. Ah, mas não sei o quê. E? Ah, mas ela é mais rica, a família dela é mais... E? Tudo bobagem para a natureza. Né? Ah, e a gente tem 1000 argumentos, não sei. E advogado é fogo, porque uma vírgula já, nossa senhora, você sabe como vocês são. É inteligência, né? Inteligência, argumentação, e convence o outro, e tá. A natureza fica olhando assim, ó. Estou ouvindo um curso. A natureza fica olhando, tá certo? Hierarquia. Quem chegou primeiro tem direito. Então, os dois chegaram juntos, os dois são iguais no sistema. E aí, o que acontece? Ordem de chegada. Filho número 1,
filho número 2, filho número 3, e assim por diante. Tudo tem lugar, tudo tem ordem, né? No judiciário, né? Ordem. Tudo tem ordem. Veja a escala alimentar do planeta, por exemplo, né? A escala dos animais, os predadores, tal, quem que come quem que, sabe? A cadeia alimentar. Ordem. São leis naturais da vida. Da vida. Quem sabe lá de questão legal e tudo, né, de exame de morte lá, de Instituto Médico Legal, né, tem uma filha veterinária, ela que me contou isso. Você sabe quanto tempo aquela pessoa foi morta ou morreu e assim por diante, dentro da escala dos bichinhos que são encontrados no cadáver. Eu fiz, quando eu fiquei sabendo disso. Porque primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. E o legista sabe quanto tempo faz a partir de quem está instalado ali. Ordem. A natureza é precisa. E a gente, pela argumentação intelectual, por interesses, a gente quer mudar tudo isso. E isso não cabe. Então, quem chegou primeiro tem direito. E, às vezes, a criança pensa que ela é o primeiro filho. E não é. E não é o primeiro filho. Porque os pais não falam, tratam como se fosse o primeiro filho, mas não é. E aí aquilo perturba, de alguma forma, a força, a vida que vem lá de trás e toma todos nós e nos levamos à frente. Ok? Então, precedência. Olha uma coisa interessante e forte, que causa muita questão ligadas à questão da guarda e levam a muitas separações, né? O matrimônio vem primeiro do que a maternidade, muitas vezes. A maioria imensa das vezes. Tá certo? Então, primeiro vem o casamento, depois vem a maternidade. Primeiro vem o benê, o marido, a esposa. Depois vem os filhos. Ah, mas depende? Então, peraí, Sandra, peraí. Os filhos são pequenininhos, então eles têm prioridade por um tempo. Prioridade por um tempo. Mas, hierarquicamente, ele tem que estar no lugar dele. Ele tem que ser devolvido para o lugar dele. Primeiro é o casamento, depois vem os filhos. Porque tudo tem ordem, tudo tem hierarquia. Então, quem chegou primeiro tem direito. E eles chegam na mediação muitas vezes, sabe? Ninguém sabe qual é o lugar muitas vezes. Todos são filhos, todos têm direito, todos não, mas quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? E assim por diante. Isso é um assunto super lindo e comprido e eu só estou passando, tá? Terceira lei que organiza na ordem, terceira lei, para que o amor tenha fluxo, o amor que cura, o amor saudável, porque nós recebemos as famílias com o amor adoecido. Terceira lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é dar e tomar. Dar e receber. Tem uma diferençazinha, mas dar e tomar. O que nós temos, não é? Nós tomamos a vida dos nossos pais. Muitos de nós só recebemos. O que quer dizer isso, né? Receber é passivo. Tomar é ativo. Tomar é fazer algo bom com aquilo que você recebeu. E os pais são sempre os grandes. Os pais são sempre os grandes. Os filhos serão sempre os pequenos. Não importa. Seu pai tem 90 anos, você está trocando a fralda dele, ele é o grande.
e você é o pequeno. Na natureza é assim. Então, equilíbrio entre as trocas. O que é isso? Isso faz com que você se sinta em paz aqui dentro. Quando há um equilíbrio verdadeiro, você se acalma, se aquieta. Então, existem dois tipos de equilíbrio. Deixa eu falar desde o começo. Dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio entre os iguais. Pensa no casal de novo. Equilíbrio entre os iguais, tá certo? Os iguais é como se nós tivéssemos dentro de nós uma balança existencial. Sabe aquela balança de pratos? Sabe? Aquelas balanças de precisão? Dentro de nós, existencial. Quando alguém dá alguma coisa para você, você fica feliz, alegre. Que delícia que foi receber e ganhar isso. Não é verdade? Daqui a pouco, gera um certo desconforto, onde você se movimenta em retribuir. Não é? Alguém vem e te oferece algo. Daqui a pouco você passa em algum lugar, você fala, nossa, vou levar isso aqui para um fulano. Não é? É só você sentir, chegar na sua casa e a sua vizinha, eu chego aqui no meu apartamento, tem uma sacolinha pendurada na minha maçaneta, gente. Tem uma frutinha, tem um bilhetinho. Da minha vizinha. Saudade da minha vizinha, não sei o que lá, tá. Pendurado na maçaneta. Que delícia, que alegria, não é? Como é sair de manhã e ir embora e não sei o que lá. O olho, mesmo que você nem não queira, o olho faz assim, tu na maçaneta dela. Né? E aí? É assim para todos nós, porque o equilíbrio entre as trocas é da natureza. Tudo na natureza é compensação. Entende? Você pisa torto, a sua coluna, tudo, seu joelho, seu tornozelo, seu joelho, sua articulação coxo-femoral, suas vértebras vão compensar aquilo que está faltando. Tudo é equilíbrio e compensação. Tudo. Mesmo que a gente não tenha consciência. Tá certo? Então, muitas vezes, o que chega na mediação, porque está desequilibrado o sistema. Alguém está tomando demais, não está fazendo a devolução daquilo, alguém ofereceu demais, e normalmente quem recebeu muito vai embora. Interessante, mas isso é uma coisa comprida de falar. Então, equilíbrio entre os iguais. Ok? Você tem necessidade de retribuir. E quando você retribui equilibradamente um pouquinho a mais do que você recebeu, você coloca o outro na condição de também querer ofertar. Também querer ofertar e assim por diante. O que faz isso? Vínculo entre as pessoas. Vínculo entre as pessoas. Por quê? Porque está estabelecido um nível de equilíbrio. No nível jurídico, o que acontece quando o equilíbrio se estabelece verdadeiramente? Acabou entrar com apelação, entrar com novos processos e assim por diante. É nesse sentido do equilíbrio entre as partes que o judiciário tem se beneficiado tanto com esse trabalho, com esse olhar. Vamos falar rapidamente sobre equilíbrio entre os desiguais. Quem são os desiguais? Pais e filhos. Esses são os desiguais, não é? E por quê? Porque os pais dão algo que nunca ninguém vai ser capaz de devolver, de equilibrar. O que eles dão? A vida. A vida. Como que você vai pagar a vida? Como essa família que procura o trabalho vai, não é, devolver esses filhos? Como que eles vão pagar isso para os pais, para a mãezinha lá que está na cadeira de rodas, que eles estão brigando? Aquelas coisas que todo mundo sabe, não é? Não tem como pagar. Então, os filhos são eternos devedores dos pais. Eternos. E que começa a diminuir aquela distanciona quando os filhos passam a vida à frente.
E aí os avós observam nos netos e na postura deste filho, não é, que valeu a pena. Então há um certo equilíbrio, nunca equilibrado, nunca igual. Então, equilíbrio entre os desiguais. Os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. E mesmo quando os pais precisam de ajuda, é necessário que os filhos possam cuidar dos pais do seu lugar de filho. O que nós vemos muito é uma inversão, onde o filho, a filha passa a ser mãe da mãe. Confusão, conflito. Então, essas 3 leis básicas, essenciais, elas são leis da vida. E desta forma, na família, elas são vividas consciente, inconscientemente, sei, não importa. E elas têm a força da lei da gravidade. Porque a família tem a força da natureza. Quando a gente começa a estudar isso e viver nas constelações, sem a cabeça, é uma inteligência somática, uma inteligência física, corporal, ok? E, a princípio, quando a gente está numa profissão muito intelectualizada, muito cabeça, então poder viver isso, por isso que a técnica muitas vezes é utilizada dentro desse aspecto de forma oculta, porque daí ninguém sabe. No direito sistêmico, que eu fui fazer a primeira turma, eu fiz o módulo básico para conhecer o direito sistêmico, foram 8 módulos. A gente não sabia lá quem era juiz, quem era promotor, quem era oficial de justiça, de tudo. Alguns psicólogos e muitos mediadores, né? E aí, quando você era colocado casos verdadeiros, né? Porque os advogados têm audiências e têm problemas e tal, e eles queriam olhar para as suas questões ali, que eles traziam dos escritórios, né? E aí as pessoas se candidatavam, não é? E aí, quando eram colocados casos, e você via, né? Depois você via que era um juiz, que era um promotor, estava chorando, estava de costas, estava de joelho, estava o corpo se manifestando. Por quê? Porque o campo tem informações a respeito dos casos, e essas informações impressionam o nível celular, e esse nível celular reage no corpo, e as pessoas têm informações, sentimentos, emoções, e isso foi se traduzindo ao longo da vida do Bert, dos estudos do Bert Hellinger, e foi encontrando, então, padrões de funcionamento e identificando essas leis. Então, o amor, ele é sempre presente, mas ele se encontra de forma saudável ou de forma doentia. E essas leis nos ajudam a compreender e permitir que o fluxo volte, retorne. Então, estar nesta postura sistêmica, estar nesse olhar, te permite enxergar o caso a partir deste óculos. Você está olhando a situação, mas quando você olha através do olhar sistêmico, você faz assim, oi. Ah, então era assim? Então você começa a trabalhar com esta postura, com este olhar, facilitando o fluxo do amor. Eu falei mais rápido possível, en passant, não é? Para que a gente possa compreender a partir de onde se olha diante de um caso, de onde se olha diante da vida. Momento, num outro caso. É isso, a princípio. Dúvidas, daí vocês colocam lá no chat e tal, e a gente depois faz o que pode para poder ajudar. Para mim aqui cortou um pouquinho o final seu. Não sei se para todos também. O que tem no final? Não A entendi. última fala sua eu não ouvi. Não sei se todo mundo... Cortou para mim também. Estou aqui? Onde parou? Traz para mim de volta. Que você iria, um outro caso, acho que era isso, você voltaria a falar sobre o seguinte, a construção dessa postura sistêmica,
na vida e no trabalho do mediador. Porque nós estamos falando do olhar sistêmico, daí tem a postura sistêmica, tá certo? Que nada mais é, mas daí é toda uma construção, você e seus pais, não é? Porque você vai estar lidando o tempo todo, a mediação vai estar lidando o tempo todo com a questão familiar. Os pais, né, que vêm reivindicar coisas, os filhos que vêm reivindicar coisas, os irmãos que vêm reivindicar coisas. Então, uma frase importante, tudo tem ordem, tudo tem lugar. E se o mediador está no lugar dele, dentro do seu próprio sistema, ele tem capacidade de enxergar com mais precisão o que precisa ser feito, como precisa ser feito, ele tem caminhos mais claros. Sabe o oculista que põe aquela lente que fala esta ou esta? Esta, sabe aquele barulhinho? Então, é aquela regulação. Isso pode ser, talvez, um momento onde a gente possa se encontrar novamente para falar dessa construção, dessa postura sistêmica dentro do trabalho da mediação. Acho que agora deu, né? Maravilha. Okay. Eu acredito que, ouvindo, né, isso da Sandra, eu vejo que tem pessoas aqui no nosso grupo, na nossa reunião, no nosso encontro, que são mediadores, ou são consteladores, ou são mediadores e consteladores, e eu não sei se tem algumas pessoas que ainda não têm esse contato com a constelação ou com a mediação. De qualquer forma... Oficialmente, né, Fernando? Oi? Quem de nós, oficialmente, né? Quem de nós não faz mediação, de certa forma, na briga dos irmãos, na briga da família, né, numa aula de educação física, na disputa de bola, e assim por diante, não é? A mediação é uma coisa do cotidiano. É que a gente está oficializando a mediação, né? Mas, de verdade, quem de nós, não é? Não lida com a questão da mediação, da realidade, a mediação de conflitos, a mediação da aprendizagem, né? Isso é uma postura natural, principalmente nas mulheres. Muitos de nós temos esse perfil, né, para mediação. E lidar com conflito, eu acho que hoje, né, ou quando a gente acorda, já tem que lidar com o conflito, né? Saio dessa caminha quentinha, não saio, né? Já é um conflito que a gente tem que lidar. Mas, então, retornando aqui às pessoas, me vem assim que já me perguntaram, né? Numa live que eu fiz com a Carol, ela mesma até me perguntou se para se fazer, né, ou para se ter uma mediação sistêmica, vamos dizer assim, né, que a gente chama agora de dar um olhar sistêmico, precisa ser constelador, né? E aí a gente percebe, eu pelo menos vejo com essa explicação até rápida, muito esclarecedora, mas que não dá para a gente esgotar, né, em meia hora, né, Sandra? Impossível esgotar isso, né? A gente precisaria falar das ordens da ajuda, que não vai dar, mas são duas coisas, duas leis que eu digo que o mediador, ele tendo conhecimento, ordens do amor e ordens da ajuda, é o suficiente para ele trabalhar com uma mediação sistêmica. Ou seja, ele aplica para ele, eu mediador, né, as ordens da ajuda, que vai me colocar na minha postura de mediador, né, dando um olhar sistêmico para a mediação, e as ordens do amor, olhando para o conflito ou para a questão das pessoas que traz para a gente. E vamos falando sobre o nosso caso de hoje, né, e pegando tudo isso que a Sandra passou para a gente, quando eu ouvi tudo isso, quando eu aprendi tudo isso, continuo aprendendo sobre isso, vem aquela pergunta, então, e agora? O que fazer com essas informações, com esse ensinamento que o Bert trouxe para a gente?
Ele fez todo o estudo e trouxe e compartilhou esse conhecimento com a gente. Então, eu, mediador agora, de posse desse conhecimento, o que eu faço? Como fazer isso? Essa, então, é a nossa proposta de como fazer isso na prática. Então, eu vou pedir para a Dani, né, Daniela, contar um pouco ou iniciar o caso para que as pessoas entendam o que é que nós vamos trabalhar, o que, né, o que vai ser, qual é a questão que vai ser colocada para o grupo agora. Obrigada, Fernando. Bom, no caso é o seguinte, quem nos procurou foi uma senhora casada, trazendo como, entre aspas, queixa, que não aguentava mais cuidar da mãe sozinha. A mãe de 95 anos, que em seguida eu vou colocar aqui um genograma que eu fiz mais ou menos para que a gente consiga se localizar, mas essa mãe tinha 95 anos, era cadeirante, e além da mãe tinha uma irmã especial de 60 anos, que na investigação ela me disse que tinha a idade mental de 5 anos. Então, o que ela pedia para nós mediadores é que chamássemos os irmãos para que viessem, então, para que eles pudessem conversar sobre como ajudá-la a cuidar desta mãe idosa e desta irmã. De forma geral, foi isso. Esse foi o começo da mediação. A hora que for para compartilhar o genograma, Fernando, aí tu podes me falar. Sem microfone. Abre teu microfone. Isso. Só para confirmar aqui para mim anotar, quem foi que procurou a mediação? Foi uma das filhas dessa senhora que tinha levado, inclusive, a mãe para a casa dela. Acho importante que se diga isso. Ela sentiu que a mãe estava, entre aspas, mal cuidada na sua casa. Tinha uma irmã caçula que morava ao lado dessa mãe, e ela sentia que essa mãe estava maltratada, mal cuidada, abandonada, nas palavras dela, e ela pegou então a mãe e a irmã e levou para casa dela. Eu vou tentar aqui compartilhar o genograma para que a gente... Deixa eu ver onde é que está o Word aqui. Conseguem ver? Isso aqui nem pode ser chamado de genograma, né? Isso aqui é só um... Então, quem nos procurou foi a Carmen, que está aqui em vermelho. E a Cristina é a especial. Os nomes, claro, foram mudados. Eu vou ter que olhar de vez em quando aqui uma cola. Peço, se vocês me virem de cabeça baixa, que eu estou olhando a cola, para que eu não diga os nomes reais. Mas, então, a idosa é a dona Júlia, que tinha 95 anos. Era casada, era viúva, foi casada com o senhor Antônio, que era o segundo casamento, e o seu Antônio tinha 2 filhos anteriores. A Carmen, então, era a 5ª filha de 6. O João, casado com a Regina, o Sebastião, casado com a Sueli, o Pedro, divorciado, não soubemos o nome da esposa, a Cristina, especial, solteira, a Carmen, reclamante, casada com o Lúcio, e a Patrícia, casada com o Ayrton. Já no primeiro dia também, a Carmen relatou um episódio onde ela e a Patrícia tiveram uma questão muito séria que acabou em violência física. Já no primeiro dia, na investigação, ela já contou isso. Posso só saber se a mediação era privada? Fernando. Então, Helena, vamos colocar que a gente, na verdade, eu trabalho com essa mediação como se fosse privada, mas não paga.
Ela é totalmente gratuita, mas ela vamos considerá-la como privada. Dani, o Pedro, que é falecido, ele tinha filhos? O Pedro tinha filhos, mas não conviviam com a avó. Sandra, se depois precisar qualquer coisa entrar e ajudar. Quando vocês quiserem, né, posso falar alguma coisa sobre o olhar sistêmico a partir desse genograma e do que já foi colocado. É só solicitar e eu coloco. Eu acho que antes eu gostaria que a... Não, Cristina, precisa ver, alguém não está ouvindo aqui. Ah, é que como eu estou compartilhando a tela, não consigo. Dani, se você pudesse só contar um pouco para a gente essa mediação, como é que você fez? Você ouviu a Carmen e daí para frente, qual foi a sua postura, ou qual foi o procedimento que você fez, vocês, né? Você e a Sandra, na verdade, ou a nossa equipe, vamos colocar dessa forma, como que nós procedemos daí para frente? Bom, aí nós, em reuniões entre nós três, decidimos quem que a gente ia ouvir na forma sequencial, né? Então, partimos para a ouvida do irmão, na segunda sessão foi o João que veio, né? Onde ele também colocou uma questão que foi bem pontual entre todos os irmãos, que essa decisão de levar a mãe para casa foi da Carmen, que ela não consultou nenhum irmão, que ela simplesmente resolveu tirar a mãe da própria casa, levando para a casa dela, juntamente com a Cristina, com a irmã especial, e não falou com ninguém. E que ele sentia que a mãe estava sentindo falta da igreja, que ela era muito religiosa, e da Eucaristia, principalmente, da comunidade da Eucaristia. E que se ressentia de ter visitado pouco a mãe e que a mãe precisava de liberdade e voltar para a casa dela. Isso foi uma coisa bem pontual, assim. Tá, então, talvez para as pessoas que não conhecem a mediação. Então, nós recebemos a Carmen, que trouxe uma questão, nós fizemos aí uma pré-mediação e uma escuta da Carmen, e aí foi resolvido, então, começar a ouvir os irmãos individualmente, é isso? Isso. Isso, Tá, de acordo com a investigação ali feita, a pré-mediação, investigação um pouquinho que a gente conseguiu fazer ali, então trouxemos quem deveria ser ouvidos até pela dinâmica familiar que a gente via ali acontecendo, né? Então, nessa segunda sessão vieram o João, que eu estou falando, e também a caçula, a Patrícia. Que havia agredido a Carmen. Isso. E a Patrícia também trouxe a mesma fala, no sentido de que ela não concordava com a atitude da irmã em levar a mãe e a irmã especial sem falar com os outros irmãos. E que ela não se sentia valorizada por essa irmã, uma vez que ela estava do lado da mãe, morava ao lado, inclusive tão perto que se escutava o que falavam, o que se falava em cada casa era escutado, e isso era um dos pontos, os epicentros do conflito estavam ali, porque um falava mal do outro, segundo todos trouxeram, a própria mãe muitas vezes trazia essa fala de um filho contra o outro. Então, e uma frase que me deixou bem assim, prestando atenção, ela dizia, ela sempre quer fazer tudo do jeito dela, a irmã, né? Isso dito pela Patrícia caçula em relação a Carmen, né? Okay. Elas tinham uma relação muito próxima, as duas, a Carmen com a Patrícia. Na adolescência, a Carmen olhou muito pela Patrícia, tinha uma relação assim quase de mãe e filha. Num determinado momento, a gente sentiu isso. Sei que é mais que é importante colocar.
É só fazer uma observação, Dani, que então a gente, né, para as pessoas que conhecem mediação e as que não conhecem, que a gente não vai entrar aqui no que foi feito em relação às técnicas, aplicação, como foi desenvolvido, porque não vai dar tempo. Então, nós só vamos colocar o que é importante para vocês entenderem, né, o que foi trazido, para depois a Sandra dar a visão sistêmica, o olhar sistêmico dela. Tá bom? A O ideia olhar é que a sistêmico gente... começou a contribuir, né? Isso, quando a Sandra disse para mim, olha, aqui tem uma questão sistêmica que a gente precisa olhar. Foi nesse momento que esse caso, então, se mostrou como um bom exemplo para treinar isso que o Fernando falou, de usar os óculos. Mas aqui a gente não vai poder dizer, por exemplo, as perguntas que eu fiz, né? Como é que a gente vai falar de algumas dinâmicas, mas a técnica não vai dar tempo, né? Vai ser mais o olhar mesmo. Então, continuando, aí nós então agendamos por um terceiro encontro. Com quem que foi? Sim, aí no terceiro encontro, nós conversamos novamente com a Carmen. Então, tá. Estava também agendado o Sebastião para esse dia, mas ele não veio. Tá. Aí conversou com a Carmen e aí teve um quarto encontro. Isso, a Carmen daí nesse encontro se abriu um pouco mais, onde ela falou que os irmãos viam a ajuda como sendo para ela e não para a mãe. Que pelo fato dela ter levado a mãe para casa, os irmãos viam isso como se estivessem ajudando a ela. E que ela nunca sentiu uma relação de confiança com esses irmãos, com exceção do Pedro, que foi o que faleceu. E trouxe uma questão que depois também a gente conversou, mas aqui também não vai dar tempo de a gente abrir, que foi uma questão de que os irmãos, entre aspas, usavam o dinheiro da mãe e não prestavam contas. Que ela se ressentia de ver isso. De a mãe que não tinha sido pago o imposto da casa da mãe, que os irmãos haviam feito empréstimos em nome da mãe, consignados, e que ela tinha descoberto isso, e que isso a deixava muito desconfortável. Na sequência, então, nós ouvimos a própria mãe. Trouxemos a dona Júlia, que se dispôs a vir. Foi um dia muito especial para nós como mediadoras, né? Porque pudemos conversar diretamente com ela. Ela cadeirante, mas inconformada com aquela situação, totalmente inconformada com a situação onde ela se encontrava, dizendo que sentia falta, assim, da comunidade, das coisas da igreja e que ela queria voltar para a sua casa. Então, naquele momento, eu anotei que ela tinha como interesses a questão da Eucaristia, ela queria que um filho não falasse mal do outro, queria muito abraçar o bisneto, neto da Patrícia, que tinha recém-nascido ali, tinha tido um problema meio sério de saúde, tendo ficado entre a vida e a morte. Ela queria abraçar esse bisneto, queria falar mais com o Sebastião, com quem ela tinha uma relação muito conturbada, muito, a ponto de não estar mais visitando a mãe há muito tempo. Existe uma história aí anterior, mas eu acho que não dá tempo, de que ele morava perto, que ele tinha construído a casa. Não sei, Fernando, se é para entrar nesse ponto. Acho que não vai dar tempo. E ela queria paz. Era a palavra que ela usava muito, que ela queria paz. Que depois aquelas sessões que a Carmen tinha vindo, a gente colocou no tempo, ela disse que o filho teria visitado a mãe, trouxe a esposa, e que o que era mais fácil, o que era mais difícil para ela aceitar era a indiferença entre os irmãos. Isso foi colocado pela própria idosa. E que ela se sentiu muito triste quando viu as irmãs se agredirem fisicamente e não pôde separar. E nessa sessão ela trouxe uma informação que nós não tínhamos tido da reclamante, que eu acho de suma importância a gente trazer aqui. Esta reclamante, a Carmen, ficou durante 5 anos internada num hospital, uma espécie de um sanatório, mas a questão não era psicológica ou psíquica,
Ela teve uma doença seríssima, que até por proteção às partes aqui a gente não vai identificar, mas uma doença que fazia com que ela não pudesse estar perto da família. Então, ela ficou uma parte da sua infância, adolescência internada nesse hospital por 5 anos e recebeu a visita da mãe, uma única visita, uma vez. E quem nos trouxe essa informação foi a mãe, não foi a filha, não foi a reclamante. Perguntando o que ela mais queria, ela disse que era voltar para a casa dela. Isso foi uma coisa que também nos marcou bastante. E ela falou que então essa filha ficou durante este tempo, entre aspas, fora da família. E trouxe uma outra informação que sistemicamente foi muito importante, de que ela amava o Lúcio, marido da Carmen, como se fosse um filho. Aí nesse mesmo dia nós trouxemos de volta a filha, a Carmen, para a sala, e ela confirmou essa questão de que realmente ela ficou fora do convívio familiar, uma época que elas tiveram, essa família teve uma questão financeira de penúria, de miséria, muito séria. Ela ficou afastada da família nesse tempo, coisas assim bem graves que aconteceram, de a mãe ter desespero de não ter o que dar de comer para os filhos, etc. E que ali ela viu coisas horríveis que marcaram a vida dela, crianças que eram esquecidas, que mesmo tendo alta, os pais não vinham buscar. Ela temia demais, chorava quase todo dia com medo de receber alta, porque essa alta poderia ter o significado de ela ficar para sempre ali ou ir para adoção, porque ela tinha visto casos assim, de crianças que tinham que ir para abrigos, porque mesmo com a alta daquela doença, ninguém vinha buscar. E por fim, nesse dia, ela disse também que ela não se conformava em ver a mãe naquela situação, naquela cadeira de rodas, e que ela se sentia responsável por cuidar da mãe. Não sei o que mais que eu posso falar, o que é importante. Acho que já dá para... O quadro da família é isso, entende? Esse nível de conflito, esse nível de confronto, porque está além do conflito isso que eles vivem, e o tamanho do desgaste, a história dolorosa que essa família traz, não é? Mas também quero lembrar que a gente não conversava e não falava sobre sistêmico na frente de ninguém ali na sala. Isso é uma questão particular, pessoal, minha como consteladora, não é? Mas eu não estava ali como consteladora, não existe essa possibilidade, e nós íamos conversando sobre o caso, não é? E lá na sala do Fernando, nas supervisões e assim por diante, e os detalhes iam chamando a atenção, porque se tudo é o amor, e nós víamos um grande amor que existia nessa família, então o que impedia que eles de verdade pudessem se olhar e cuidar, não é, de verdade desta mãe, do jeito amoroso, sereno e sem tanta dor. Então, a gente começou a conversar e aquilo foi chamando a atenção, quando a primeira coisa que se precisa fazer do ponto de vista sistêmico, lá no seu silêncio, não é? No seu caderno, no seu silêncio, é organizar a família, porque, veja, a gente precisa pensar aqui dentro de nós que tudo tem lugar e tudo tem ordem. Tá certo? Então, o que vem no diálogo deles, na fala, e claro que cada um que senta na mesa de mediação, cada um tem a razão, tem a sua razão, não é? E o problema é que o outro me isto, o outro me aquilo, ou seja, o outro me ignora, o outro me ofende, o outro me agride e assim por diante. Então, o que nós percebemos a partir dessa informação tão importante, né, que foi a primeira mais forte que chegou na sala, foi essa questão da Carmen,
ter ficado num período de infância, onde no mental você faz muitas fantasias, muita elucubração mental, imagina muita coisa. Ela ficou isolada da família dentro de um hospital bastante sério, bastante severo, extremamente assustador, onde ela ficou excluída da família. E ela se sentiu excluída. Foi excluída, aspas, ela foi separada da família por causa da questão da doença seríssima do ponto de pele, não é, de contágios e assim por diante. Uma doença seríssima. Então, ela foi levada para longe num período onde é muito, muito, muito importante você sentir que você faz parte. Então, ela tem um traço fortíssimo, não é, de exclusão. E aí isso já chamou muito a atenção. E chamou muito a atenção com o olhar sistêmico o seguinte, a irmãzinha anterior nasce, não é? Tem uma questão de deficiência séria, não é pouca coisa. E depois vem a Carmen. Então, a Carmen não tinha, mesmo no período muito cedo, muito pequena, não tinha esse cuidado necessário, essa exclusividade que a criança exige e quer, e acha que tem que ser, né? Essa exclusividade da mãe, porque essa mãe tem essa, além da mãe ter os filhos anteriores, tem essa filha especial, que faz com que a Carmen, de alguma forma, possa se sentir não tão presente na vida da mãe, e aí é levada por um outro lugar, não é? E fica lá. E como ela se sente tendo a mãe indo visitá-la em 5 anos para uma criança muito pequena, não é? Numa idade escolar de ensino fundamental, né? Vamos pensar assim, para não ter tanta informação. Essa mãe vem uma vez. Que história é essa? Que habita dentro desta reclamante, vamos chamar assim, dessa senhora, dessa pessoa que busca. E aí a gente começa a falar, opa, né? Qual é o sentimento que tem ali e qual é a ordem que mais aparece como emaranhada, como causadora de todo esse conflito? Exclusão. E o segundo olhar que nós temos que ver, não é? A segunda lei, que é a hierarquia. A mais nova agride a mais velha e a 1, 2, 3, 4, quinta filha, a quinta filha na ordem, sem contar se tem perdas e assim por diante, só dessa família, né? Veja, olha lá no genograma, o senhor Antônio está no 2º casamento, tá certo? E no 2º casamento, no 1º casamento, ele tem 2 filhos. No 2º casamento, ele tem 6 filhos. No 2º casamento, a quinta filha deste grupo passa a mão na mãe e na irmã e leva embora sem falar nada para ninguém e dizendo, como se dissesse, vocês não são bons o suficientes para cuidar. Só eu sei fazer. Vocês não sabem fazer. Tá certo? E outra coisa, guarda isso. Outra coisa sistêmica. Quando o João, veja lá, o filho mais velho deste casal, Júlia e Antônio, é o que está chegando para a mediação. João aparece bastante fragilizado, João aparece fisicamente, de doenças e assim por diante, e a sua energia, a sua vitalidade bastante comprometida, né? E ele é o primogênito, tido como primogênito. Isso também é um dado importante. Na medida que tudo vai caminhando, o diálogo, as sessões, os encontros, e elas, cada um falando uma coisa e se pondo contra o outro, e você sabe como que é esses momentos, não é? Então, temos a informação de que
senhor Antônio, segundo casamento, um pai que não é citado. Então, nós temos também um excluído aí, né? A figura paterna é bem, porque a mãe é centralizadora, apesar da cadeira de rodas, aparentemente uma pessoa de 95 anos, quando ela vem para a mediação, a gente vê que ela é uma senhora vigorosa, lúcida, tem uma postura matriarca, entende? Então, não é aquela senhorinha de 95 anos na cadeira de rodas. Ela tem uma outra postura. Isso chama muita atenção e não fala em nenhum momento. Ninguém fala do pai. Numa sessão específica, um encontro específico, aparece a informação do primeiro casamento. Chamou muita atenção isso. Por quê? Porque aí nós vemos que João, acusado, falado, mostrado, apontado pelos outros elementos da família, com algumas questões de empréstimos e assim por diante, e tem uma aparência bastante fragilizada, ele não é o primeiro, ele não é o primogênito, que primogênito tem uma energia, uma força de primogênito. De verdade, ele é na irmandade, dentro do olhar sistêmico, a irmandade, o número do lugar, o número de ordem de nascimento entre a irmandade e os irmãos. Não existe meio-irmão, sistemicamente. Existe irmão. Então, de verdade, João é o terceiro filho. É o terceiro irmão. Não é o primeiro. Ah, mas que diferença isso faz? Faz muita diferença, porque ele tem sobre ele uma carga de uma exigência de vida que ele não tem essa energia para suportar e sustentar. Não tem. Então, quando nós começamos a levantar, né? Olha, vamos ver a ordem dos irmãos e tudo mais, sem falar, não, porque sistemicamente nada disso, pelo amor de Deus. É tudo, quem é o primeiro? Então, não é? É tão importante saber. Nossa, você é o quarto. Nossa, que família. E a gente vai, não é? Aquilo vai fazendo um sentido dentro deles, mas quando João sabe, é colocado para ele que ele não é o mais velho, que ele não é o primeiro e é colocado de um jeito afetivo, amoroso e dentro da naturalidade do momento, né? João faz uma respiração profunda, profunda. E os ombros levantam, ele era uma pessoa que andava com dificuldade, muito frágil, ele respira profundamente e sorri, e o rosto é extremamente aliviado. As marcas de expressão, o cansaço é visível, parece que saiu de cima do João um container, sai um trator de cima do João, e aí ele se reposiciona na cadeira e ele olha para todos da sala e respira, e dá um leve sorriso. Isso chama muito a atenção quando você tem olhar sistêmico, porque você não fica só na questão da fala, do argumento, do contra-argumento e tal, você olha o corpo de todos, a respiração de todos e como eles se reposicionam na cadeira. Então, é a linguagem não verbal, porque o corpo conta profundamente a situação interna, não é, de cada um que está na sala. Então, nós vamos observar que nós temos exclusões, o pai não é citado, a família anterior não é citada, os irmãos anteriores estão excluídos. Tudo isso paira sobre a relação entre os irmãos. Mas eles não sabem. Mas isso não é importante. Essa é uma grande descoberta. Quando você começa a estudar tudo isso, você vai vendo como os ecos dos excluídos começam a ressoar na comunicação entre aqueles que estão naquela família, naquele grupo, naquele núcleo familiar. E existe uma outra informação que depois chega até nós, da origem da família, do sistema, não é? De Dona Júlia, que também é importante. Ok?
ok? Isso, deixa só que senão a gente já vai avançar para a sessão Só ia parar aí conjunta. mesmo para passar para você. Isso, eu vou só retomar rapidinho aqui alguns pontos, até pelo avançado da hora, para a gente poder trazer o fechamento, né? Então, nas sessões posteriores, os outros irmãos foram ouvidos, e eu quero trazer aqui em especial o Sebastião. O Sebastião era um homem muito corpulento, muito sério, muito forte, se dizia muito poderoso, mas chorou que nem criança quando as questões foram trazidas ali na sessão conjunta, e ele sentia uma dor muito grande de não se sentir valorizado na família. Ele dizia assim, o maior sonho da mãe era ter sua casa, sempre quis dividir seu pão, especialmente com a mãe. Então, ele tinha uma questão muito forte com a mãe e que estava rompida naquele momento. Ele tinha ido visitar, nessa sessão ele ainda não tinha visitado a mãe, né? Mas ele já existia um movimento para que isso acontecesse. Depois ele acabou indo, como eu falei lá no começo, com a nora novamente. Na verdade, assim, ele tinha ido, que a dona Júlia trouxe, mas ainda a questão dele com a mãe não era muito clara, e existia ali um ponto de ruptura muito séria, né? Ele confiava na Carmen, era o único que confiava na Carmen, muito embora não aceitava também o fato de que ela teria levado a mãe sem conversar com ninguém, mas para ele tudo bem. E uma coisa que ele trazia muito forte, trouxe tanto nessa sessão individual como depois na sessão conjunta da família, é que ele se sentia mais parte da família da esposa do que dele. Ele dizia que ele tinha feito mais pelo sogro do que pelo próprio pai, pela sogra do que pela própria mãe. Isso era uma coisa que ele trazia assim muito forte na sessão. O que mais que é importante? Uma coisa que ele se ressentia muito, que ele não tinha o sobrenome do pai. Ele não tinha o sobrenome do pai, um sobrenome de família que depois a gente foi ver que ele não era o único, mas ele não tinha. E essa questão do cunhado também incomodava um pouco ele. A gente via que ele dizia que a mãe olhava muito para o Lúcio e, de certa forma, excluía os filhos. E que ela fazia diferença entre os netos. Que para ela, netos eram os filhos da Carmen. E que os filhos dele se afastaram dessa avó por causa disso. Vocês percebem, todos percebem que a marca forte da exclusão, como eles se sentem excluídos, percebem isso? Todo excluído será representado em geração futura. Lembra a primeira ordem? Veja, olha os excluídos na linha de cima lá. Os filhos anteriores são excluídos. Esse pai não é citado nas sessões quase praticamente nenhuma vez. A gente que tem que puxar, né? Cadê esse pai? Cadê esse homem? Cadê esse pai? Não existe, tá certo? E como os filhos, principalmente na figura do Sebastião, não é? Coloca fortemente a sensação de exclusão. E quando Carmen leva a mãe do jeito que foi, não é? Todos se sentem excluídos. Então, a exclusão é o grande peso, é o grande emaranhado deste fluxo, desta família, apresenta fortemente a questão da exclusão. E olha a dor que isso traz. Ninguém me vê. Eu não pertenço, eu não faço parte. E, ao mesmo tempo, dentro de cada um, o grito dizendo, eu também, eu também. Né? E aí os conflitos se explodem, né? E aí chegam na mediação. E aí chegamos, então, assim, até pelo adiantado da hora, na sessão conjunta. Né? Na sessão conjunta, trouxemos, então, todos eles, né? Aqui nesse meio tempo também foi ouvido o genro, a nora, que era uma pessoa que tinha um perfil muito, até de mediadora na família, que era uma agregadora, digamos assim, que era a esposa do João,
que inclusive cuidava dessa sogra e se colocava no papel de cuidadora, inclusive à disposição para entrar nos combinados como cuidadora dessa sogra, de uma forma assim muito tranquila, uma pessoa muito calma, e também da mesma forma o Lúcio, que era um aliado aí também, que a gente via dentro, uma pessoa satélite, né, que a gente estuda e que tinha um papel de agregador, muito embora sofria pela questão dos cunhados, alguns não aceitarem essa, entre aspas, preferência da sogra por ele, ele era uma pessoa que estava sempre tentando acomodar as coisas, né? Então, todos eles vieram e aí nós percebemos a forma como eles se sentaram à mesa. Então, a gente teve, assim, um olhar muito claro de como é que era aquela dinâmica familiar. E aí a Sandra propôs, então, de nós fazermos aqui uma dinâmica, que era uma dinâmica com um barbante, onde todas as pessoas pegaram esse barbante e num determinado momento o barbante, se alguém soltava, tudo aquilo se desmontava. Então, a partir daquela dinâmica, a gente começou a trabalhar a questão, sem eles saberem, sem falar nada, mas de colocar essa visão sistêmica. Não sei se a Sandra quer falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, Aí existia aqui só fazer uma parte, Dani. Sim. Quero só fazer uma observação. A Helena está aí, ela não vai me deixar mentir sozinha. Essa questão, vocês podem observar que na fala da Dani, da Sandra, vocês podem observar que em momento nenhum foi pensado em se fazer uma constelação familiar dentro dessas sessões, né? Essa dinâmica, ela é feita né? A gente faz isso nos cursos, né, Helena? Que é a dinâmica dos barbantes. Então, só uma observação que eu queria fazer, eu, mediador, quando eu ouço a Sandra dar esse parecer, esse olhar sistêmico para aquela situação, o que eu, mediador, faço naquele caso, para aquela família, para aquela situação? Ela está me dizendo que aquela família existe muita exclusão. Como que eu faço com técnicas de mediação para suprir ou para fazer com que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo? Quais os movimentos que eu, mediador, posso fazer? Né? Então, essa dinâmica seria um dos movimentos. Eu posso fazer movimentos perguntando por que não se fala do pai? Porque, né, em momento nenhum se fala, não trouxe a questão do pai. Eu poderia investigar um pouco mais e perguntar sobre como era a relação da mãe com os avós, da dona Júlia com os pais dela, né? Como que os irmãos se sentiram quando, se bem que eles ainda eram mais crianças, mas tinham os mais velhos, como que eles se sentiram e como que eles sentem hoje em relação à irmã Carmen, que ficou 5 anos lá se sentindo excluída? Como fazer uma validação de sentimento dessa Carmen, não só do mediador, mas de toda a família, fazer essa validação? Então, são maneiras que, quando eu consigo ter esse olhar sistêmico e essa identificação do que está acontecendo, eu posso fazer movimentos através de perguntas, né? Fazer com que essa família comece a refletir mais sobre aquilo que está acontecendo e automaticamente isso vai reverberando, isso vai passando e as coisas vão acontecendo, como a Sandra vai continuar falando agora. Exatamente, e, na verdade, porque na própria... Só um pouquinho, Sandra. Posso só complementar uma coisa aqui, que na verdade, na prática foi isso que aconteceu, porque a gente ia caminhando conforme a supervisão do Fernando. O Fernando estava supervisionando o tempo todo e nos colocando neste caminho, né? De o que você vai fazer com isso sobre mediadora, né? Como eu brinquei antes com ele, ele me ensinou a usar esse óculos, né? Então ele dizia, aí muitas vezes ele me botava para pensar. Tá, então uma coisa também que eu acho importante trazer aqui, eles estão dizendo que essa mãe é extremamente rigorosa, que faltou colo para eles, isso era uma coisa que eles falavam, que a mãe não era amorosa, que o pai era. Dele, se você como mediadora, o que vai fazer com isso?
Eu me lembro dele me falar muito essa frase. Então, o tempo todo ele nos colocava nesse trilho, trazendo o olhar sistêmico para a mediação. E como é que você vai melhorar as tuas perguntas como mediador agora que você sabe isso? O que muda na tua pergunta? Qual era a pergunta que você ia fazer de uma forma e que agora você vai fazer diante deste fato de outra forma? Né? Então, eu acho importante trazer isso. Que isso que o Fernando falou aconteceu durante as sessões, né? Obrigada. Mas veja, a dinâmica que foi estabelecida com os barbantes é uma dinâmica bastante usual em sala de professores e assim por diante, não é? E quanto que nós temos dentro da formação de mediação, eu me lembro muito bem com a professora Helena e o Fernando, toda a aula nós tínhamos dinâmicas de grupo. Então, nós temos muitos recursos, entende? Muitos recursos. E lembrando que ali a constelação é uma parte do meu trabalho que acontece absolutamente fora do espaço. Só que é muito sério quando a gente ainda acha que, não, tenho tal visão de tal coisa da vida, isso fica lá fora. Aqui dentro eu sou tal. Não é verdade. A gente adora esse discurso, mas isso não é real. Nós vamos onde quer que nós vamos com tudo que trazemos. A questão é a gente ter discernimento e poder ter uma postura no seu silêncio interior, mas poder conduzir o seu olhar e, a partir disso, fazer o seu Google Tradutor Mediação, não é, dentro de você, para que você possa aplicar dentro da hierarquia que aquilo se estabelece, não é, dentro do lugar que você está trabalhando, para que você possa fazer um bom trabalho, o seu trabalho, mas dentro das normas e das regras estabelecidas no espaço que você atua. Então, a constelação é um espaço que acontece dentro da Sandra, não é? Nesse sentido, e que ao encontrarmos nós ali reservadamente poderíamos colocar uma coisinha, uma ideia, com muita sutileza, inclusive, não é? Muitas vezes, e outras vezes nem tanto, porque eu tenho dificuldade com sutileza, vocês já perceberam. E aí poder retornar e poder trabalhar dentro daquilo que está estabelecido e permitido naquele espaço para poder conduzir da melhor forma possível para aquela família, com um amor tão grande, tanto sofrimento, em busca de solução, em busca de paz. Então, citei muitas ferramentas e o olhar sistêmico, ele é um possibilitador, às vezes, de melhor utilização e de melhor escolhas de ferramenta a partir desta postura. E você faz isso no seu silêncio interno e busca essa solução. E chegando aqui mais na parte final, então, nessa sessão, a gente viu na prática, eu me lembro que a Sandra falou para mim uma coisa que para mim foi uma das grandes chaves da virada nessa mediação, né, que os dois me ajudaram tanto como mediadora. A Sandra disse para mim assim: onde está o amor? Trazendo lá para o começo da fala dela. Onde está o amor dessa mãe tão rigorosa? O amor dessa mãe está na comida que ela não tinha, que ela arrumava, está no uniforme que ela passava para todos esses filhos, ela tinha que dar conta de todos, está no continuar perto desses filhos, mesmo com a dor enorme, ela sentiu muito a perda do Pedro, mas ela continuava ali. Então, desde criança, a Sandra me convidou a olhar para essa mãe de uma forma amorosa e a olhar para esse sistema perguntando: onde está o amor? E aí, nesse momento... O amor se manifesta, né? Isso. Como esse amor se manifesta nessa família? Isso. E aí, né? Porque eles já sabiam fazer isso, mas eu pude olhar para essa família de uma outra forma, né? Aquilo que a gente sempre fala na mediação, sem julgamento, sem tentar entender por que essa mãe foi assim ou foi assado, foi como foi, né? Como ela pôde ser, o que deu para fazer. E eu posso dizer para vocês que no final a gente foi surpreendida por esse filho levantar e se ajoelhar perante essa mãe e pedir a bênção dessa mãe.
Foi um momento, assim, para mim, como mediadora, eu vi esse filho sendo incluído novamente nessa família. Eles conseguiram fazer os combinados, né? Hoje não sei se continuam, mas naquele momento eles se reencontraram. Um dos genros que também foi excluído, que por ser de uma raça diferente, foi bastante ofendido pela dona Júlia, que disse que precisaria agora cuidar dos filhos dele, né? E posso aqui dizer para vocês que foi uma pessoa também que me surpreendeu bastante pela forma como ele conseguiu, assim, a forma como a comunicação naquele dia se restabeleceu, eles se abraçaram, eles disseram, agora nós conseguimos. Agora nós conseguimos. E após essa sessão, nós fizemos aí uma sessão, pedimos uma sessão de controle, que inclusive foi no dia do aniversário de 96 anos da dona Júlia, que ela não pôde comparecer, mas eles vieram, para dizer que eles estavam se comunicando e se revezando nos lugares, nos cuidados com a dona Júlia. E que eles entenderam o que tinha acontecido ali naquela sala. Que agora eles estavam juntos, foi essa frase que eles nos trouxeram. E assim a gente conseguiu entender a importância de que todos se sentissem pertencendo. Acho que para mim, como mediadora, o olhar sistêmico me ajudou a entender a importância de cada um estar no seu lugar e que todos fazem parte. Então, nós trabalhamos questões como a forma que você faz a sopa não precisa ser igual à do irmão. O importante é que a sopa seja feita. Então, assim, nós tentamos provocar nas pessoas essas reflexões. E naquele momento, eu posso dizer que eu me senti com o meu dever naquele dia cumprido. Foi uma mediação muito especial, por isso que eu quis trazer e pedir para que os dois viessem a público trazer essa reflexão. Acho que a professora Helena quer falar, daí, Fernando, tá com a mãozinha levantada? Eu tô batendo palma. Ai, que bom, obrigada. Então, foi isso que aconteceu. A gente conseguiu olhar para essa família e entender uma família tão sofrida onde o amor se manifesta. E tem amor em todas, incrível. O olhar sistêmico traz esse óculos. Por pior que seja, tem alienação parental, tem, às vezes, até violência doméstica, mas o amor está lá, em algum lugar. Às vezes doente, às vezes fora do copo, mas está lá. A água está fora do copo. Fora do copo é fora da ordem. Fora da ordem não é possível sorver, se nutrir desse amor e caminhar de forma lúcida. Você caminha, mas caminha na escuridão, caminha aos gritos, caminha atropelando, sofrendo, adoecendo profundamente, inclusive fisicamente. É a ordem que traz a possibilidade de usufruir de verdade do amor. Isso sem a ordem, sem essa dinâmica, que não precisa você estudar, entende? Ela é intuitivamente vivida. É que agora nós estamos estudando porque isso foi trazido de forma didática. Mas muitas famílias não sabem nada sobre isso e fluem. Quando você vai olhar de perto, as ordens estão preservadas. Portanto, o amor pode fluir de forma saudável. E essas famílias normalmente não chegam na mediação. Fernando. Dani, volta a tela, volta a tela. Compartilha. Vamos lá, obrigada. Eu fico com a palavra da Dani, né, que foi o início da fala da Sandra, que é onde está o amor. E o amor está aqui em todo esse grupo que está aqui, né, compartilhando com a gente, estando aqui com a gente, que para mim a palavra que fica é isso, amor. Agradecer a Dani, a Adriana, a Sandra e a todos vocês que estão aqui. E eu vi uma mensagem no chat da Janda, que ela disse que
essa família, e eu concordo plenamente com ela, essa família teve sorte. Teve sorte de ter mediadoras, pessoas que estavam ali a serviço da vida. E com muito amor e carinho, cuidaram dessa família. E que eu posso garantir para vocês que essa equipe, né, que trabalha com as famílias cuidadoras, todas estão imbuídas nessa busca pelo amor e a serviço da vida. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Sinto que é muito pouco tempo para a gente, né, falar de temas tão, para mim, né, apaixonantes. Já faço aí, né, um pedido para a Dani e para a Adriana que organizem outros encontros, né, desses, para que a gente possa compartilhar mais coisas, né? Falar sobre a postura do mediador, que é muito importante, né? E um ótimo final de semana para todos vocês, um beijo, gratidão. Vamos tirar uma foto, gente, abrir as telas? Eu quero também, deixa eu fazer meu agradecimento também. Quero Sim. fazer meu agradecimento a todos, claro, com certeza, já foi falado bastante no começo, mas eu quero fazer um agradecimento especial a Sam Storch, não é, que é o juiz que trouxe o direito sistêmico, que veio falar dessas ordens, dessas leis nas famílias, e isso precisa ficar registrado, né, que esse brasileiro humilde, generoso, bondoso, qual tive um prazer de estar perto e sei como ele é, como é bondoso esse homem, graças a Deus. E um agradecimento profundo a Bert Hellinger, não é? Que receba o nosso carinho, o nosso reconhecimento, e a todos que estão trabalhando de forma tão bonita pelo direito sistêmico, porque foi através desse trabalho que esta postura pôde chegar a tantas famílias, a tantos lares, a tantos lugares. Se não fosse através do direito, nós ainda estaríamos nos consultórios fechados, estaríamos muito regredidos ainda nessa expansão de transformação que a gente está passando e esse planeta tanto precisa, a nossa sociedade, o nosso país tanto necessita. Então, quero deixar meu registro aqui, meu agradecimento profundo a todos vocês, agradecimento às pessoas que me introduziram nesse universo, né? Fernando, professor Helena, amada, e Eliana Mora. Obrigada. Obrigada, Sam Storch, obrigada a Bert Hellinger. Obrigada a todos mais uma vez pela participação, por estarem aqui conosco e a essa família, principalmente, que uma das coisas principais que a gente precisa fazer quando se torna um mediador com olhar sistêmico é se colocar a serviço do sistema e colocar todas as pessoas que vão participar da mediação no nosso coração, sem excluir ninguém, tentando não julgar ninguém, e isso foi um grande exercício nessa família. Gratidão a todos vocês e até a próxima. Vou pedir para o pessoal abrir as câmeras, Dani. Aí na gravação dá para tirar foto. Vamos Simone, lá, quem tiver aí Rosana, ainda. Quem conseguiu ficar até o final. Rosana. Batonzinho. Vou printar. Elaine, Adriana, printa a tela aí. Vou printar. Ai, 1, 2 e já. Foi. Deu? Obrigada de coração. Até a próxima. Vai ser a postura do mediador. Ó, ele prometeu em público. Acha lugar na agenda. Beijo. Prazer, Helena. Muito bom, Prazer. muito bom. Janda Tchau, linda, pessoal. todos vocês, Cris, Maria Letícia, Bernadette, amor, Regiane. Dani, Oi, deixa antes fala, todo meu mundo bem. sair, antes do pessoal sair, todo mundo abrir os microfones e cada um deixar uma palavra do que está levando hoje. Uma Perfeito. palavra. Resume. Gratidão. Eu estou saindo muito melhor do que entrei. Eu estou levando muito amor, muito tocada. Amor, família.
Coração cheio, muito cheio. Amor. Muita gratidão. Emoção. Enriquecida de amor. Gratidão. Emoção por todos vocês aí. Obrigada. Obrigada também. Arrepiado. Que chique. Emocionada sempre. Me sinto nutrida, viu? Muito obrigada. Amorosa. Oi? Obrigado, pessoal. Fala, Liz. Até a próxima. Até. Tchau. A Liz falou... O que você ia falar, Liz? Tá sem som. Sem som. Aureluce linda. Contagiante. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Beijo. Obrigada, Bom fim de Cris. semana. Obrigada. Muito lindo. Tchau, Vocês também. queridos. Eu anotei tudo aqui, hein? Eu também. Todo mundo. 3 páginas de anotação. Depois vou ler tudo de novo. Beijo. Gratidão. Valeu cada segundo aqui, gratidão. Demais. Obrigada. Prazer em tê-la aqui, Janda. Prazer é meu, sempre. Tá difícil sair da tela. Não quero ir embora. Vamos lá na minha sala do Zoom, vamos bater papo. Tá bom. Tchau, tchau. Janda, depois a gente saiu.